Bom dia. Portanto, agora vamos conhecer com um bocadinho mais de detalhe aqui dentro do Museu de Leiria a exposição Plasticidade, uma história dos plásticos em Portugal. E começamos pela antessala da exposição. Antes de irmos à exposição, vamos ver o jogo que nós criámos aqui na exposição de longa duração, que tem a ver já com o plástico, o que vamos ver depois. E basicamente o que nós mostramos aqui é que o plástico já está em tudo o que nós somos e fazemos e temos, já está nos nossos objetos, no nosso cotidiano há muito tempo, não é? E aqui encontramos uma forma museográfica, de realçar isso de uma maneira muito chamativa, que é embuindo a exposição de longa duração com estas notas, com estas legendas, estas legendas vermelhas muito chamativas, que nos dizem tudo o que está legendado a vermelho é um objeto de plástico. Às vezes são objetos que já estavam cá, às vezes são objetos que nós trouxemos. Vou mostrar-vos alguns deles. Por exemplo, aqui temos as réplicas de alguns fósseis de animais primitivos, aqui da era do Jurássico e anteriores. Nós não temos os fósseis verdadeiros, temos réplicas feitas para exemplificar em museu, não é? E são feitas precisamente em plástico. Neste caso, foram feitas no CDRSP, que é o Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, na Marinha Grande, pertence ao Politécnico de Leiria. E nós temos aqui, tal como são exibidas no museu, portanto pintadas, e temos aqui na sua cor crua, na sua cor nua, na cor de plástico, de uma forma muito ostensiva, de facto, para percebermos que é o plástico que já aqui está. Temos outros exemplos ao longo da exposição de longa duração, um terço, nomeadamente, em que temos em exposição um terço de osso encontrado nas escavações arqueológicas do Castelo de Leiria, um terço da época moderna, e ao lado um terço de polietileno, de plástico. O objeto é parecido e tem exatamente, para os devotos, não é? Tem exatamente a mesma intenção, o mesmo valor, independentemente do material, não é? E é um bocadinho essa história que nós contamos ao longo da exposição. O plástico vai trazer um novo material para fabricar os nossos objetos, mas muitas vezes nas mesmas formas, com as mesmas intenções. Temos o caso do terço, o caso das moedas, por exemplo, em que ao lado das moedas romanas, de há cerca de 2000 anos atrás, temos um cartão de crédito de plástico. Dinheiro de metal, dinheiro de plástico. Tem exatamente a mesma finalidade, a mesma função, mudou o material. Uma jarra fabricada na Faplana, uma das primeiras fábricas de plástico aqui da região de Leiria, ao lado da louça do Juncal, a louça da Real Fábrica do Juncal, louça do século XVIII, século XIX, e ao lado uma singela jarra de plástico trabalhada à mão, pintada à mão, exatamente com o mesmo peso, com a mesma aura. E são esses exemplos que vos vamos mostrar. Portanto, aqui começamos a entrar na exposição Plasticidade. É a exposição Plasticidade, uma história do plástico em Portugal. É a exposição temporária do Museu de Leiria desde abril de 2019, que estará patente até ao final deste ano, até ao final de 2020. E esta exposição resulta de uma parceria muito intensa entre o Museu de Leiria, o município de Leiria, e o projeto de investigação O Triunfo da Bakelite, Contributos para uma História do Plástico em Portugal, que é um projeto de investigação científica ligado à Faculdade de Ciências de Lisboa. Esta sinergia de esforços resultou numa exposição muito completa, parece-nos a nós, em que traçamos o percurso do plástico, desde que aparece até à sua introdução em Portugal, a sua divulgação e o que é o plástico hoje em dia, não é? Os resultados que tem, os benefícios, os malefícios, etc. Vamos ver tudo isso com algum pormenor. Uma coisa interessante do plástico e o sentido desta exposição ser aqui em Leiria e não noutro sítio, é que as fábricas de transformação de plástico em Portugal surgem em Leiria, na região de Leiria, Marinha Grande, devido à ligação com a indústria dos moldes, já vamos perceber porquê. Mas é importante perceber o sentido que esta exposição tinha aqui para esta região. Antes de passarmos então ao nível particular, vamos perceber o que é o plástico. O plástico é um polímero, portanto é uma matéria composta de pequenos elementos que estão ligados em cadeias muito longas, monómeros que se ligam em cadeias poliméricas, e existem na natureza. Esses polímeros existem na natureza, os polímeros naturais, a seda, a clara de ovo, a carapaça de uma tartaruga, a madrepérola, há uma série de elementos e de proteínas, o ADN do nosso organismo, são polímeros, têm esse tipo de composição química, que existem na natureza. O salto que se dá em meados do século XIX e início do século XX é que os homens, os cientistas, conseguem em laboratório sintetizar essas moléculas em laboratório, criar polímeros totalmente sintéticos, que são aquilo que nós chamamos de plástico, geralmente. O plástico,
há uma pré-história do plástico, a celuloide, uma série de elementos que são usados no final do século XIX, mas o plástico propriamente dito, completamente sintético, o primeiro a aparecer chama-se Bakelite, em honra do seu criador, que é Leo Baekeland, e aparece em 1907. O plástico aparece em laboratório para suprir a falta de matérias-primas naturais, portanto, numa altura em que é mais difícil aceder a alguma dessas matérias-primas, por exemplo, à borracha, não é? Que existe no Extremo Oriente, que existe no Brasil, em determinados tipos de árvores, deixa de ser tão acessível e, portanto, há uma necessidade, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, de fabricar este tipo de materiais. Percebe-se que estes materiais, os plásticos, têm uma série de vantagens que são logo evidentes, não é? Duradouros, não é? Que é uma vantagem que agora nos parece uma desvantagem em alguns aspectos, nos aspectos ambientais. Duradouros, leves, moldáveis, fáceis de fabricar, económicos, podem ser produzidos em série até ao infinito, quer dizer, o plástico quando surge parece um maná, não é? Que vai resolver todas as questões de materiais da humanidade, porque é possível criá-lo em qualquer forma, sentido, feitio, etc. Vamos ver em detalhe como. O plástico, geralmente, esse plástico mesmo sintetizado, a principal matéria-prima, hoje há outras matérias-primas alternativas, mas a matéria-prima principal é o petróleo, não é? Da extração do petróleo, é um subproduto do fracionamento do petróleo que depois é usado para a gasolina, uma série de coisas, mas há umas partes das frações do petróleo que é utilizada para sintetizar o plástico. E temos aqui uma série de exemplos de plásticos. O plástico não é só um, há centenas de tipos de plásticos diferentes. Portanto, o plástico, quando é que aparece em Portugal, quando é que aparece em Leiria? A ideia que nós temos é que a primeira fábrica a transformar plástico em Portugal e na região de Leiria, Nobre e Silva, que é uma fábrica dos anos 20, final dos anos 20, da região de Leiria, que produz primeiro borracha vulcanizada para as solas de sapatos, por exemplo, não é? A borracha é um dos primeiros protoplásticos a ser trabalhado, não é? A borracha vulcanizada que faz os pneus, por exemplo, não é? Esta fábrica, a Nobre e Silva, é a primeira fábrica da qual nós temos constância que faz uma encomenda a uma fábrica de moldes para fazer um molde, para fazer um objeto de plástico dentro desse molde. Já trabalha esse tal plástico que eu falei antes, a Bakelite, que é o primeiro plástico a surgir, e são a primeira fábrica da região a fabricar plástico. Já existia mais ou menos nos mesmos anos, alguns anos antes, a CIP, em Lisboa, que fabricava também Bakelite. A Bakelite é usada essencialmente, principalmente para produtos elétricos. Vem substituir o que era a porcelana ou a cerâmica usada nos interruptores, nas fichas elétricas. Este plástico, a Bakelite, vem substituir esse material. Aqui temos uma das primeiras, tanto quanto sabemos, a primeira máquina de transformação de plástico utilizada em Portugal, de uma empresa do Norte, de Guimarães, da AGI, que nos emprestou esta máquina e que hoje em dia as máquinas são muito mais complexas, mas esta é uma máquina manual relativamente simples. Temos uma grande alavanca que permite abrir esta estrutura, onde se introduzia um molde, não é? O molde fechado, o molde é composto por duas peças, vamos ver o molde a seguir também. O molde fechado, o plástico introduz-se por aqui, há umas resistências que o derretem e, portanto, ele derretido entra no molde, toma a forma do molde e depois, quando o molde se abre, o plástico arrefece e temos o objeto feito. Esta questão dos moldes é particularmente importante porque nós em Leiria estamos pertíssimo da Marinha Grande e sabemos que a indústria dos moldes tem especial pujança na Marinha Grande, não é? E porquê? Porque vem do vidro, a indústria do vidro que remete para o século XVIII, o vidro é primeiro superado à mão, mas depois é fabricado dentro de moldes e, portanto, este conglomerado industrial vidro, molde, plástico, é natural que se encontre numa mesma região, não é? E por isso esta zona ser a zona da origem das fábricas de plástico em Portugal, aqui e paralelamente a zona de Oliveira das Meias, porque tem a mesma tradição, vidro, moldes, plásticos. Daí a importância desta indústria ainda hoje aqui na nossa região. Se me acompanharem, vocês veem aqui também aquilo que eu tenho estado a explicar, portanto, um exemplo de um molde. É o molde dos anos 60, é o molde do autocarro atómico, que nessa altura parecia um nome bom para pôr a um brinquedo, futurista. Temos aqui as duas partes do molde abertas, o macho e a fêmea, não é? Que entram na máquina, fechadas, deixando um espacinho entre a concavidade e a convexidade, por onde entra o material, que depois solidifica. E temos aqui o resultado final, que é o autocarro atómico, é um brinquedo de 1960, fabricado na Fábrica de Plásticos Santo António. É uma das fábricas de plástico de Leiria mais antigas e que ainda hoje labora. Portanto, temos aqui uma série de informação sobre a concentração regional destas fábricas, não é? E aqui não temos dúvida, Leiria e esta zona do litoral norte que vos dizia, Oliveira das Meias, onde há a grande concentração das indústrias deste tipo. Se me acompanharem, podemos ver ainda uma cronologia das fábricas da região e um trabalho que nos parece muito interessante. Nós fizemos aproveitámos esta exposição para fazer uma série de recolhas documentais
e falámos com os empregados destas fábricas, com quem fez esta indústria, trabalhou nesta indústria, e recolhemos essa informação, não é? E pode ser visualizada aqui e ouvida aqui. E passamos então à parte da exposição, onde concentramos os objetos, porque estamos a falar de plástico, o resultado material do trabalho destas fábricas são objetos do cotidiano que nós não tínhamos para fazer uma exposição. Lançámos uma campanha, apelámos nos meios de comunicação a quem tivesse objetos de interesse deste tipo que os trouxesse ao museu. Fomos às fábricas, muitas vezes as fábricas mantêm os seus pequenos museus de objetos fabricados noutras décadas, recolher uma série de peças, contactámos outros museus e constituímos um acervo que vocês vão conhecer aqui. Importante notar que este acervo foi todo estudado por uma equipa de conservação e restauro da Universidade Nova de Lisboa, que implementaram uma série de tecnologias novas, porque o plástico não é normalmente visto como um objeto de arte ou como um objeto de museu. Portanto, houve aqui uma série de tarefas de limpeza, de restauro, que são uma novidade no meio científico destes objetos. E, portanto, agora podemos passar a ver aqui alguns objetos concretos que recolhemos de uma forma cronológica. Começamos aqui nos anos 30, como vos disse, é quando surge esta indústria, e vamos até ao presente. Portanto, como vos dizia, o primeiro plástico que aparece, a tal bakelite, tem essencialmente esta função de suprir a porcelana e a cerâmica nas fichas elétricas, porque é um mau condutor elétrico, portanto um bom isolante, não é? E é usado nesta função. Estas fichas elétricas são da CIP, dessa tal primeira fábrica que fez bakelite em Portugal. Depois entramos nas fábricas da região. Portanto, como vos digo, nos anos 30, 40, começa a fábrica de plástico aqui na região e é uma autêntica explosão. Porque é muito fácil montar uma fábrica de plástico nestes inícios. Compra-se a matéria-prima, que não é produzida cá, que são umas bolinhas, não é? Os tais pellets, não é? As bolinhas de plástico. Basta ter uma máquina daquelas que vimos há bocado, um operador que a saiba operar e um molde. E com uma máquina, um molde e um operador, consegue-se fazer com o mesmo molde 5 milhões de peças iguais, por exemplo. Portanto, é uma indústria desde o início muito rentável. E, portanto, há uma série de fábricas que surgem em Leiria e em Catadupa, muitas delas se mantêm ainda hoje aqui, e temos aqui, por exemplo, a Bakelite Lis, que é também das primeiras e ainda hoje labora. Um conjunto de um serviço de mesa de louça de plástico dos anos 50, fabricado na Bakelite Lis, pintado à mão. Outra coisa interessante é que estas fábricas tinham exércitos de trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes, para os acabamentos, não é? A peça saía da máquina, mas depois tinha que ser rebarbada, os excessos tinham que ser cortados e muitas vezes pintada à mão. Portanto, estas peças são industriais, mas ao mesmo tempo muito manuais, principalmente nestes inícios. Há um trabalho de artesanato também nestas peças. E temos aqui esse conjunto da Bakelite Lis. As peças de cariz religioso, já vimos há bocado o texto e vemos aqui também uma série de peças relacionadas com Fátima, não é? Com a nossa proximidade a Fátima, as memórias religiosas nestas peças que são muito, muito comuns. E aqui também as peças que têm mais divulgação e que são o sustento destas fábricas leirienses nas primeiras décadas, que são os brinquedos, não é? Estes brinquedos são muito interessantes porque o brinquedo não tem que ser perfeito, não é? Estes primeiros objetos não são perfeitos, têm 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, os moldes não são tão, o acabamento não é tão bom como hoje, mas, no entanto, são baratos, fáceis de fazer, fáceis de vender e, portanto, é um sucesso, não é? Os brinquedos são o grande primeiro mercado do plástico. E depois os outros objetos também que conhecemos, que nos são muito familiares, temos aqui este conjunto, as caixas do pão, as caixas para géneros alimentícios, que se divulgam muito nas cozinhas portuguesas, não é? Que têm o nome do alimento ao qual são destinados, serigrafado na própria peça, e temos aqui este conjunto que é da fábrica Edmar, é outra das fábricas aqui da região, que também durou muitas décadas. E depois voltamos aqui aos brinquedos, alguns que funcionam. Depois temos as questões emocionais ligadas a isto, não é? As pessoas que nos emprestaram as peças para a exposição vêm cá vê-las. Ou temos pessoas a visitar a exposição que veem as peças e não dizem eu tive esta chávena em minha casa, dizem eu fiz esta chávena, porque eu trabalhava na fábrica XY aqui em Leiria, trabalhei lá 40 anos, 50 anos. Portanto, temos aqui muitas histórias de reconhecimento muito imediato, não é? Mais do que noutras exposições de obras de arte, aqui temos uma ligação direta à vida das pessoas, que não só usaram como fizeram estes objetos. Aqui temos uma comparação, continuando com aquele jogo de anos da comparação dos materiais, uma série de peças em vidro, alguns deles da Stephens, as fábricas da Marinha Grande, peças do século XVIII, século XIX, e à frente peças de plástico, do século XX, obviamente.
e vemos que o plástico nos seus inícios, nos anos 50, 60, vai beber as formas ao vidro, não é? O plástico ainda não tem uma linguagem própria, tão própria como tem hoje em dia. Muitas vezes as peças são réplicas, mas com um aspecto muito similar. Temos aqui uma série de exemplos desse tipo de peças. E aqui continuamos, década de 60, gostava de chamar a atenção para uma destas peças inusitada, que é uma caixa de transporte de peixe. Esta caixa é feita de esferovite. Esferovite é um plástico, é o poliestireno expandido, e é um dos plásticos que tem mais divulgação, não é? Que nós vemos aí a flutuar, que achamos que é um problema ambiental terrível, e é. Mas este plástico, quando surge em Portugal, em Peniche, ligado a uma indústria que estes materiais vieram revolucionar essa indústria, não é? A conserva do peixe, a manutenção do peixe, o transporte do peixe. É muito diferente transportar um cabaz de peixe feito de madeira, de plástico, que é mais leve, é lavável, etc. Não é? Tem uma série de qualidades que fizeram com que este plástico penetrasse muito rapidamente nesse mercado. Portanto, temos aqui um plástico específico associado a uma região específica, é da Plastimar, uma fábrica que ainda hoje existe e que foi a responsável pela introdução deste tipo de material na região, tanto quanto sabemos. E depois temos uma série de peças diferentes, de plásticos diferentes, porque quando falamos em plástico, falamos em polietileno, em bakelite, em poliestireno. Os poliestirenos são estas peças com ar de vidro, quando tocamos com o dedo temos uma sensação de cristal. E aqui estamos nos anos 70 e temos a influência do design e do design de autor nas peças, não é? As peças de plástico começam a ser feitas com algumas propositadamente para aquele material. Nomeadamente, temos aqui um conjunto que era utilizado nos aviões da TAP nos anos 70, era fabricado cá em Leiria, na Edmar, era desenhado pelo Carlos Rocha, por um designer contemporâneo, e era usado naquele avião especificamente, o serviço de bordo da TAP. Temos uma série de associações dessas, não é? Peças que eram usadas para estes fins específicos. Um farolim, que achamos especialmente importante, este farolim foi fabricado na Plasgal, é uma fábrica que ainda hoje opera. Nos anos 70 também, era utilizado em autocarros nos anos 70 e 80, e é o prenúncio do que veio a ser a grande indústria de hoje em dia da região, a indústria do plástico virada para a indústria automóvel, não é? Portanto, hoje fabricamos uma série de peças para a indústria automóvel que podemos fazer remontar aos farolins da Plasgal dos anos 70. Mais uma vez os brinquedos, não é? Que são, aqui apelamos ao lado emocional, não é? As pessoas reconhecem imediatamente uma série de brinquedos que estão aqui. Principalmente a Bota Betilde, era fabricada aqui em Leiria também, e é curioso, este brinquedo foi um grande êxito nos anos 80, porque estava associado a um programa de televisão, e foi fabricado numa série de fábricas, ou seja, houve aqui um consórcio das fábricas da região, umas faziam a bota, outras faziam a parte de trás, outras faziam o chaveiro em miniatura, houve aqui um conglomerado de forças para fabricar a Bota Betilde e os derivados da Bota Betilde. Aqui estamos nos anos 80, vemos outro tipo de peças. Há outra capacidade tecnológica. Os moldes são maiores, permitem fazer peças maiores, não é? Vemos aqui peças que são blocos únicos, já de outra dimensão. Os PVCs também surgem em força, aqui as botas no calçado, os brinquedos. E gostava de vos mostrar, nesta exposição fizemos também uma série de associações com outros museus da região. Por exemplo, o MIMO, não é? O Museu da Imagem em Movimento, de Leiria, que tem uma série de peças ligadas à indústria do cinema, em plástico, não é? O plástico também vem revolucionar as matérias nesse sentido, e temos aqui uma série de peças que vêm do MIMO. E de outros museus, nomeadamente no MUD, do Museu do Design e da Moda de Lisboa, que têm um acordo connosco, cada 3 meses, renovam a sua vitrine de peças de plástico que têm aqui, porque eles tinham um espólio enorme de peças de plástico, nomeadamente muitas delas desenhadas pelo Eduardo Afonso Dias, fabricadas nas fábricas da região, não é? Na Faplana, por exemplo, e que nunca tinham exposto, porque nunca tinham tido um pretexto para expor estas peças de design, e agora têm aqui um pretexto estupendo. São peças fabricadas aqui na região também. Estas duas, também gostava de salientar, foram fabricadas na Faplana e foram desenhadas pelo Philip Stark. Philip Stark, a dada altura, começou a encomendar a materialização das suas peças a fábricas aqui da região e à Faplana, o rádio e o cinzeiro. Aqui ainda ao pormenor da cassete de plástico, como não, a cassete do Challenge Ford, não é? Aqui remetemos também para as memórias leirienses e dos feios, agora que Leiria é cidade criativa na área da música. Os tempos mais modernos, portanto, da década de 2000 em diante, e os tempos atuais, o plástico continua a ser usado em profusão para outras coisas, não é? Nos brinquedos há outras alternativas, mas também é usado, enfim, é todo o mundo.
Mas temos aqui alguns casos específicos da utilização do plástico hoje em dia, nos quais o plástico é insubstituível. Por exemplo, a botija pluma. A botija pluma foi desenhada em Portugal por um consórcio ligado à Universidade do Minho, ao PIEP, que é um centro de investigação em polímeros, que desenvolvem uma botija igual às outras, mas muito mais leve, que é uma vantagem enorme, não é? E só é possível ela ser assim leve e transportável porque o seu interior é feito de uma série de tipos de plástico, os chamados plásticos de engenharia, criados em laboratório para este fim. Aqui temos exemplos da indústria automóvel, os tais fabricados aqui na região, e aqui gostava que vissem também, o plástico na biomedicina, não é? Os tais campos nos quais o plástico ainda não tem substituto e nem é provável que venha a ter, porque estes plásticos são desenvolvidos aqui na Marinha Grande, também no tal centro de plásticos ligado ao Politécnico, e são desenvolvidos o plástico por medida, não é? Pode-se fazer o elemento que se quiser para o fim que se quiser. Alguns destes são usados como elementos internos que ficam no nosso organismo e que não precisam de ser substituídos, porque se biodegradam, por exemplo. Ou seja, há uma série de vantagens na utilização do plástico que pode ser feita à medida, não é? E nesse sentido é valioso. A cápsula espacial também é um projeto científico português, também ligado à Universidade do Minho, e é um protótipo para uma exploração espacial com as seguintes implicações. A ideia é que quando se possam recolher amostras noutro planeta, em Marte, esta cápsula possa recolher essas amostras e voltar ao planeta, aterrar na Terra sem danificar as amostras que estão ali. A capacidade que esta cápsula tem para aguentar essas condições de pressão, de temperatura, etc., deve-se à sua composição em plástico. É o que notamos aqui. E acabamos aqui com um apontamento contemporâneo, uma cadeira de plástico da Cienta Costa, não é? Também de um designer português, e da designer Ana Pratos, aqui de Leiria, também em plástico, cortiça e plástico. Portanto, o plástico está, de facto, numa série de compostos que utilizamos no dia-a-dia. Vimos agora essa catadupa de objetos e continuamos a exposição a falar dos materiais plásticos, não é? Portanto, já falámos dos benefícios do plástico, e aqui não é que falemos dos malefícios, mas pesamos também todas as questões ambientais associadas, às quais não somos alheios, não é? Nós sabemos que o plástico, principalmente o plástico de uso único, não deve ser o seu uso tão incentivado, mas a questão principal é que todo o plástico, seja de uso único, seja reutilizável, deve ter um fim de vida correto, não é? Deve entrar nos ciclos de reciclagem, de reutilização, que todos conhecemos e que todos devemos cumprir, não é? Portanto, o plástico pode e deve ser reciclado. A questão é que há muitos tipos de plástico, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis de reciclar, e o que se pensa hoje em dia é que, por exemplo, uma coisa que pode facilitar a questão da reciclagem do plástico é que uma embalagem seja feita de um só tipo de plástico, em vez de ser a embalagem de um material e a tampa de outro. Por exemplo, há uma série de princípios que podem estar no próprio design das embalagens já, que podem ajudar a que o ciclo do plástico, o ciclo de vida do plástico, seja menos traumático para o ambiente, não é? E todas essas premissas devem ser cumpridas e estão a ser instauradas, pelo menos. Nós temos aqui os valores de reciclagem que recolhemos da Valor Lixo, que é quem se encarrega destes serviços na região de Leiria, e vemos, segundo o tipo de plástico diferente, que percentagem que é reciclada. Portanto, o grosso do plástico reciclado é o PET das garrafas, não é? De uso único, as garrafas de água normais. É um plástico fácil de reciclar, se for conduzido para os canais adequados. A esferovite, o tal EPS, é pouco reciclado e pouco reciclável, não é? Por exemplo, usado juntamente com a comida, depois é difícil distinguir a comida do plástico e reciclá-lo. Portanto, há aqui uma série de problemas, mas que têm resolução possível. Outra grande questão é quando o plástico, o seu fim de vida não é bem conduzido e o plástico entra no nosso ambiente, não é? Nomeadamente, o plástico chega ao mar, como todos sabemos, vemos isso pelas nossas costas, e chega muitas vezes pelo percurso dos rios, não é? As fábricas que despejam nos rios e dos rios chegam ao mar e geram-se estas grandes ilhas, a grande ilha do Pacífico, a grande ilha de lixo e uma série de outras ilhas de plástico que nós conhecemos que existem nos oceanos. Cabe notar que o grosso deste problema, o problema é mundial, obviamente, tem muito a ver aqui com uma série de regiões na Ásia e no Sudoeste Asiático, em que os principais caudais dos grandes rios desta zona são os que transportam uma imensidão de resíduos plásticos para o oceano. O problema, obviamente, é global, não é? Só tem solução se tiver uma solução global. Mas aqui tentamos perceber como é que esse ciclo, como é que essas ilhas de lixo se formam, não é? E depois esse lixo, esse plástico, esses desperdícios que estão no oceano, vão sofrendo a erosão do clima, do mar, do sal, do sol, do vento e desfazendo-se. E criando um problema ainda mais de solução ainda mais difícil, os microplásticos, não é? Que são os plásticos de pequenina dimensão
e que, entre outras coisas, entram na cadeia alimentar dos animais dos quais nós nos alimentamos depois, não é? E, portanto, gera aqui um ciclo de perigo, não é? Além da poluição que por si só geram. Estes microplásticos que temos aqui foram recolhidos na Praia do Pedrógão, em campanhas de limpeza na Praia do Pedrógão. E, portanto, temos aqui também, apresentamos aqui uma série de filmes de educação ambiental, que convidamos toda a gente a ver, nomeadamente as crianças, que quando vêm à exposição sentam sempre aqui e assistem aos nossos filmes, que nos foram cedidos pela Marlisco e por outras entidades que estudam a poluição ambiental, nomeadamente em ambiente marítimo. E acabamos a exposição com a arte plástica. O plástico como matéria-prima, como suporte da arte, não é? O plástico é tão maleável, tão moldável, com tanta capacidade de gerar novas formas, que a dada altura começa a ser usado pelos artistas como matéria-prima de suporte para as suas obras. E acabamos aqui com alguns exemplos, que resultam também das parcerias que fizemos com outros museus, nomeadamente esta obra aqui de João Vieira, que se chama Elo, é da Fundação Carlos Gulbenkian, portanto estabelecemos uma parceria de trocas com eles e temos esta peça aqui em acrílico, não é? Temos aqui peças em acrílico, em acetato de celulose, esta peça que é de José Escada em acetato de celulose, portanto é de plástico, não é? E esta grande vitrina que vos convido a visitar, que foi construída e pensada também numa forma de pensar o plástico pelo artista de origem algeriense, mas o artista reconhecido, Nuno Sousa Vieira, que teve a generosidade de construir esta obra, que se chama Migração, propositadamente para esta exposição. E pronto, terminamos a visita aqui junto à obra Resistência, também de Nuno Sousa Vieira, e queria terminar dizendo que a exposição está patente até ao final de 2020. Além desta sala que vocês viram aqui, temos lá embaixo, na sala do capítulo do Museu de Leiria, uma série de pequenas exposições rotativas também sobre o tema do plástico, sobre artes plásticas, sobre a indústria da região, e neste momento temos patente uma exposição denominada Novos Usos Conscientes, sobre a temática ambiental relacionada com o plástico, e que vocês vão poder conhecer de seguida pelas palavras da Telma Fontes, do CIA, do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria. Queria também terminar com uma nota. Esta exposição foi agraciada com o prémio Dibner Award este ano, que é um prémio atribuído pela SHOT, pela Sociedade Internacional para a História da Tecnologia, e que outorga este prémio à exposição que eles consideram que melhor divulga a história da ciência e a história da tecnologia, e consideraram esta exposição merecedora desse prémio e temos muito orgulho nisso. Obrigada. No âmbito da exposição Plasticidade, o Museu de Leiria fez um convite ao Centro de Interpretação Ambiental para que, em conjunto, criássemos uma exposição que alertasse para a problemática do plástico no ambiente. Não pretendemos, de modo algum, diabolizar o plástico. Pretendemos, sim, apresentar alternativas ao plástico descartável e também algumas alternativas a uma utilização consciente do plástico. Para a construção da exposição, tivemos a generosidade de algumas empresas, não só da região, mas também do país, que colaboraram graciosamente. Vamos começar pela parte da exposição que diz respeito aos usos conscientes do plástico. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já bebemos água por um copo descartável. O que é que nós fazemos? Bebemos água e colocamos no caixote do lixo, muitas vezes nem sequer no ecoponto. Então, temos que começar a pensar em alternativas, que podem ser de plástico. Basta ser um plástico reutilizável. Temos uma vasta gama, desde cartão, a bambu, a casca de trigo, a alumínio, e temos este, que para mim é o meu preferido, porque é da louça da Bajoca, que faz conjunto com esta garrafa. Assim como temos alternativas ao plástico para os copos, também temos para as garrafas. E podemos ver, por exemplo, aqui os cantis que tanto estão agora em voga. E bebam água da torneira. Palhinhas. Muitas pessoas vêm ter comigo e dizem que Telma é só uma palhinha. Sim, mas isso somos milhares ou milhões a dizer que é só uma palhinha. E a palhinha tem outro problema. A palhinha tem um invólucro, que também é plástico, e que muitas vezes voa com o vento, porque nós usamos muitas vezes, a maior parte das vezes, as palhinhas embebidas numa esplanada. Então, em vez de usarmos uma palhinha de uso único, vamos continuar a usar palhinhas, mas usamos de cartão, de metal, de bambu, ou então apoiamos a nossa indústria portuguesa, que é muito criativa, e temos palhinhas, por exemplo, de massa ou comestíveis. As crianças adoram estas. Agora vamos falar de cotonetes. E porquê cotonetes?
é do lixo marinho que nós mais encontramos na praia do Pedrógão. É algo que nos aflige muito. E porque é que encontramos este tipo de resíduos? Porque as pessoas continuam a colocar os cotonetes nas sanitas. Vamos continuar a usar cotonetes, mas em vez de usar com a haste em plástico, temos, por exemplo, alternativas como cartão ou bambu. E temos outras soluções. Temos este reutilizável, por exemplo, em madeira e metal, e temos este, que é o meu preferido, é que é de plástico também, é reutilizável. Ao fim de cada utilização, basta lavar, secar e guardar. Quanto aos esfregões, todos nós normalmente usamos este, que depois de usado muitas vezes vai para o lixo, não é sequer reciclável. Alternativas naturais são imensas, com fibras vegetais, coco, algodão reciclado, juta, temos muitas variedades. A indústria portuguesa não para de nos surpreender e esta época de pandemia foi bem cenário disso. Vou-vos apresentar aqui 2 ou 3 objetos resultado dessa criatividade e, neste caso, com o plástico. Esta prancha foi feita para a Mel, pesa 4,1 kg, que é o equivalente aos resíduos produzidos por uma pessoa em 48 dias. Vocês podem ver, ela foi feita de vários resíduos domésticos. Por exemplo, nós conseguimos ver aqui garrafas de água, uma embalagem de um gelado, entre outras coisas. Também temos estes objetos, que são as quilhas das pranchas de surf, que são construídas na Marinha Grande, também com plástico reciclado. Outros objetos interessantes são os calçados. Estas sapatilhas e estas sandálias de uma empresa do norte do país, a Zori, o seu rasto é feito de plástico, de lixo marinho, encontrado e retirado das praias portuguesas.